Rapaz, hoje a resenha tá daquele jeito, porque a gente vai falar de uma mistura de curiosidade, expectativa e muita informação quente sobre o nosso tricolor. E já vamos abrir o jogo, porque teve interação inesperada de Anderson Talisca com Caio Alexandre, e isso mexeu com a galera nas redes sociais. Também vamos entrar no clima da Copa do Brasil, com números, premiações e aquela sensação de que o Bahia precisa, de vez, transformar quartas de final em algo maior. E claro, tem também mercado da bola, reforços que ficaram no sonho, concorrência pesada por posições específicas. E o que isso pode indicar para o que vem por aí? Então se ajeita, porque tem muita história para contar. A gente começa pelo manto novo do Bahia, que foi lançado e já deu o que falar. O uniforme número 3 chegou carregado de simbolismo, trazendo nas cores e nos detalhes um resgate cultural e histórico. Não é apenas uma camisa, é uma mensagem: vestir o presente, o passado e o futuro. E o mais bacana é ver jogadores do elenco masculino e feminino representando essa nova fase, mostrando que o clube está cada vez mais conectado com suas raízes e sua torcida. Eric Pulga, por exemplo, posou com um novo escudo estampado no peito, reforçando que não é só sobre futebol, mas sobre identidade. O lançamento foi oficializado com venda liberada já nas primeiras horas da manhã, tanto no modelo torcedor quanto no modelo jogador, cada um com seu valor, para quem quiser garantir e já usar no próximo jogo. Mas vamos ser sinceros, por mais linda que a camisa esteja, a torcida está de olho mesmo, é no que acontece dentro de campo, especialmente na Copa do Brasil. O Bahia confirmou presença nas quartas de final pela terceira temporada consecutiva. Um feito importante, mas que também traz um peso. Ainda não passamos dessa fase na história recente. E convenhamos, chegou a hora de mudar esse roteiro. No caminho até aqui, o tricolor deixou adversários pelo caminho e, assim como outros 7 clubes, segue vivo na briga pelo título. Os classificados são Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco, além do nosso Bahia. A fase é decisiva. De 92 equipes que começaram a disputa, restam apenas 8. O detalhe é que cada passo à frente não significa só avanço esportivo, mas também financeiro. Chegar nas quartas já garantiu ao Bahia mais de 4 milhões de reais. Se for para a semifinal, o valor pula para quase 10 milhões e, somando tudo desde a terceira fase, já seriam cerca de 15 milhões entrando nos cofres do clube. Agora, se o sonho for levado até o fim e o título vier, o prêmio máximo é de 77 milhões. Não é pouca coisa. É dinheiro suficiente para reforçar elenco, estruturar o clube e pensar em voos ainda mais altos. E quando se fala em favoritismo, a própria torcida já tem suas leituras. Em uma postagem que circulou bastante, um torcedor do Fluminense cravou: não tem bicho-papão nem molezinha nessa edição da Copa. Para ele, Cruzeiro e Botafogo possuem os elencos mais fortes. Fluminense e Atlético Mineiro são mestres no formato mata-mata, enquanto Corinthians e Bahia têm potencial para surpreender. Vasco e Atlético Paranaense aparecem como possíveis zebras. E olha, se formos frios na análise, faz sentido. O Bahia, apesar de não ter o elenco mais caro, tem um grupo competitivo, com margem para crescimento. E em mata-mata, a diferença de folha salarial nem sempre decide. O histórico também ajuda a entender o tamanho do desafio. Esta é a 10ª vez que o Bahia chega às quartas de final da Copa do Brasil. É a terceira seguida, mas ainda sem conseguir a classificação para a semifinal. Em 2024, paramos no Flamengo. Em 2023, o carrasco foi o Grêmio. Em 2022, a queda veio nas oitavas para o Atlético Paranaense. Agora, o objetivo é escrever uma nova história. 2 jogos separam o time da semifinal e 4 jogos no máximo de uma final. É fazer de cada minuto dentro de campo uma oportunidade para entrar de vez no mapa das grandes conquistas nacionais. Quem também falou sobre isso foi Everton Ribeiro, que deixou claro o tamanho da ambição do elenco. Em sua postagem, ele ressaltou: a gana de ir ainda mais longe, passo a passo, jogo a jogo, sem colocar limite nos sonhos. Uma mentalidade vencedora que contagia não só o vestiário, mas a arquibancada.
Quando um jogador desse calibre, com tanta bagagem, assume publicamente essa postura, ele passa confiança para o grupo e para a torcida. E essa energia pode ser fundamental nos jogos decisivos que vêm pela frente. Falando em reforços, o mercado da bola também agitou as últimas horas, mas nem sempre com notícias animadoras. Uma delas envolve o zagueiro Nino, do Fluminense, que chegou a ser especulado como possível alvo do Bahia, mas a situação foi esclarecida. O Zenit Clube russo, que detém seus direitos, não pretende negociá-lo nesta janela. O próprio jogador já havia negado qualquer acerto. Ou seja, quem sonhava com essa contratação vai ter que guardar a expectativa para outra ocasião, porque agora não há negociação em andamento. Outra movimentação que surpreendeu foi no gol. O Palmeiras, mesmo já contando com Marcelo Lomba, e o titular da seleção brasileira, o Everton, está no mercado atrás de mais um goleiro. Isso impacta porque aumenta a concorrência por nomes disponíveis e pode influenciar a busca do Bahia por reforços para a posição. Afinal, se um clube com tanto poder de investimento entra na jogada, a disputa fica mais acirrada e os preços tendem a subir. E aí chegamos naquela história que movimentou bastante as redes sociais. A interação entre Anderson Talisca e Caio Alexandre. Talisca publicou uma foto ao lado de Rodrigo Becão, ex-zagueiro do Bahia, no Fenerbahçe. Nos comentários, Caio Alexandre escreveu: "Para cima, monstro!" Até aí, nada demais. Mas o que pegou a todos de surpresa foi a resposta de Talisca, que marcou o volante e disse: "Melhor primeiro volante do Brasileirão." Essa troca simples gerou um burburinho enorme. Primeiro, porque Talisca raramente responde comentários desse jeito. Segundo, porque ela revela uma admiração mútua entre dois jogadores de alto nível. Agora, é bom deixar claro, isso não significa que Talisca esteja a caminho do Bahia neste momento. Ele está focado no seu atual clube e não há negociação em andamento para um retorno imediato. Mas a interação mostra afinidade e respeito, e sabemos como essas conexões podem pesar no futuro. Jogador bom atrai jogador bom. E imaginar um meio-campo com Caio Alexandre e Talisca faz qualquer torcedor tricolor sonhar. Não só pela qualidade técnica, mas pelo encaixe, um volante que protege e constrói e um meia criativo e decisivo. O Bahia até tentou trazer Talisca neste ano, mas não conseguiu. Para 2026, quando o contrato dele se aproxima do fim, a chance pode ser maior. A própria fala dele sobre Caio Alexandre reforça que ele acompanha o futebol brasileiro e sabe quem se destaca. E convenhamos, quando um jogador desse calibre considera alguém o melhor em sua posição, é porque realmente reconhece talento. Essa história ainda vai render muito pano para a manga, mas o que fica de imediato é a prova de que o Bahia tem hoje atletas que chamam a atenção até de nomes consagrados no cenário internacional. Isso é reflexo de um trabalho que, mesmo com tropeços, está conseguindo colocar o clube em um patamar mais competitivo, tanto em campo quanto fora dele. Se o tricolor conseguir avançar na Copa do Brasil, a vitrine será ainda maior e situações como essa, de interação, de interesse, de respeito, podem se transformar em negociações reais. Mas, por enquanto, a prioridade é o próximo jogo. Quartas de final não são para amadores e cada detalhe conta. A camisa nova está aí para simbolizar uma nova fase, mas o que vai consolidar essa mudança é a bola rolando, os resultados acontecendo e a sensação de que estamos construindo algo sólido. Essa é só a primeira parte da história, mas já dá para sentir que o roteiro está se montando para uma reta final de temporada intensa. Entre camisa nova, premiação milionária, mercado da bola e uma conexão inesperada entre dois jogadores de peso, o Bahia se vê no centro de várias narrativas que, se bem conduzidas, podem mudar o rumo do clube nos próximos meses. E a torcida, claro, segue atenta, porque sabe que cada passo agora pode ser o início de um salto ainda maior. Entrando ainda mais fundo nessa atmosfera vibrante que envolve o Bahia, não tem como deixar de lado o impacto que a interação entre Anderson Talisca e Caio Alexandre causou não só entre os torcedores, mas dentro do próprio ambiente do futebol brasileiro. Aquele tipo de troca simples nas redes sociais, um elogio público, um reconhecimento entre profissionais, tem um efeito que vai muito além do que aparenta.
é a confirmação de que o Bahia não está apenas mantendo jogadores de qualidade, mas também atraindo a atenção de nomes que já brilharam fora do país. Isso cria um clima de esperança e expectativa para o futuro. Mesmo que a negociação ainda não esteja em curso, o cenário de mercado é um terreno complexo, onde cada movimento pode mexer com as expectativas da torcida. O fato do Zenit ter fechado a porta para o zagueiro Nino nesta janela, por exemplo, deixa claro que o Bahia terá que buscar alternativas para reforçar sua defesa. A procura por nomes que consigam entregar segurança e presença física no setor é constante, principalmente quando se pensa em desafios mais duros que vêm pela frente, como a Copa do Brasil e os campeonatos estaduais. Sem dúvida, o tricolor vai precisar mostrar jogo de cintura para não perder força atrás, enquanto mantém a competitividade no meio de campo e ataque. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Rumores correm soltos no mundo do futebol brasileiro após notícias não confirmadas, mas bastante comentadas, de que Hulk, um dos atacantes mais emblemáticos da última década, teria assinado o contrato com o Bahia. A possibilidade de contar com um jogador de tamanha magnitude traz um turbilhão de expectativas e especulações para os torcedores tricolores que não param de comentar a notícia nas redes sociais, fóruns e rodas de conversa. A movimentação nos bastidores, ainda não oficializada, indica que o Bahia estaria disposto a fazer um esforço financeiro e estrutural para viabilizar a chegada do craque. Isso gerou um frenesi jamais visto entre os fãs, que sonham com um time mais competitivo e com capacidade de disputar títulos nacionais e regionais. Se a assinatura se confirmar, o impacto será sentido imediatamente tanto na estrutura do clube quanto no ambiente futebolístico da Bahia, que poderá ganhar projeção nacional e até internacional. A torcida está dividida entre o ceticismo e a esperança, alimentando um verdadeiro espetáculo midiático em torno da contratação que, para muitos, parece um sonho distante, mas cada vez mais palpável. A suposta contratação de Hulk pelo Bahia vem acompanhada de uma onda de especulações sobre as condições que o clube teria oferecido para convencer o atleta a se juntar ao time. Considerando o histórico e o peso do jogador, cuja carreira inclui passagens por grandes clubes brasileiros e internacionais, acredita-se que o Bahia estaria disposto a montar um pacote salarial altamente competitivo e estrutural para dar suporte a um atleta desse calibre. O projeto apresentado ao jogador envolveria não apenas o campo financeiro, mas também a possibilidade de liderar uma reformulação no elenco, assumindo um papel de destaque dentro e fora das quatro linhas. Alguns especialistas do mercado esportivo indicam que o Bahia busca não apenas resultados imediatos, mas uma transformação cultural que reposicione o clube entre os principais do Brasil. Em meio a tudo isso, os rumores indicam que o clube pretende usar essa contratação para atrair outros nomes de peso e, assim, formar um elenco que possa brigar em alto nível na Série A do Campeonato Brasileiro, além de elevar o nível do futebol regional. Outro aspecto que alimenta o burburinho em torno da possível contratação de Hulk pelo Bahia é o impacto que isso pode causar no cenário futebolístico da região Nordeste. Tradicionalmente dominado por clubes como Bahia e Vitória, o futebol local pode ganhar uma nova dimensão com a chegada de um jogador de renome, capaz de atrair mídia, patrocinadores e maior público aos estádios. O movimento também pode reavivar rivalidades históricas e trazer um novo entusiasmo para competições estaduais e nacionais. Torcedores que acompanham com fervor o dia a dia do clube veem na possível contratação uma chance de reconquistar a relevância e o prestígio que o Bahia já teve em outras épocas. O fato de Hulk ser um ídolo para muitos fãs brasileiros e de seu futebol ser reconhecido mundialmente contribui para elevar a expectativa de que o Bahia poderá voltar a ser um protagonista absoluto no futebol brasileiro. Este cenário de otimismo e entusiasmo contrasta com a cautela típica dos torcedores que preferem esperar a confirmação oficial.
Além do impacto esportivo, a chegada de Hulk ao Bahia poderia representar um divisor de águas para a economia local e o marketing do clube. A presença de um jogador dessa magnitude tende a aumentar a venda de ingressos, produtos oficiais e até mesmo atrair investidores e patrocinadores dispostos a associar suas marcas a um time que passa a contar com um nome de prestígio internacional. Essa movimentação traria não apenas benefícios financeiros, mas também uma maior visibilidade para o futebol da Bahia no cenário nacional e internacional. O clube poderia aproveitar esse momento para reformular sua imagem, ampliar sua base de torcedores e criar novas estratégias de comunicação e engajamento que ampliem o alcance do time para além dos limites da região. Nesse contexto, o nome de Hulk serviria como um poderoso catalisador para projetos futuros que, embora ainda não detalhados, já são alvo de especulações sobre possíveis parcerias e investimentos de longo prazo. Por fim, o que parece ser um rumor pode se transformar em uma das maiores histórias recentes do futebol brasileiro caso a contratação de Hulk pelo Bahia seja oficializada. A torcida, ávida por notícias, não cansa de compartilhar suas opiniões, desejos e expectativas, criando um ambiente de fervor e paixão que lembra os grandes momentos do clube. Jogadores, comissão técnica e dirigentes também são envolvidos nesse clima, que pode ser decisivo para a motivação interna e para o planejamento da temporada. Enquanto a diretoria mantém silêncio, os torcedores seguem alimentando a chama da esperança, apostando que essa seja a virada que o Bahia tanto almeja para retornar ao topo do futebol nacional. Entre rumores e desejos, o que está claro é que a simples possibilidade de ver Hulk vestindo a camisa tricolor já acende uma chama de entusiasmo e expectativa que promete movimentar o futebol brasileiro nos próximos meses. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times!